Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Aqui tá uma chuvinha bem tranquila, bem calma. É gostoso, né? A gente precisa de chuva, que essa chuva possa aí perseverar no nosso dia, estar conosco, nos auxiliando sempre. Que Deus possa conduzir sempre essa luz. Amém? Vamos começar o nosso dia. Senhor nosso Deus, damos graça, porque o Senhor é o Deus que fala, guia, protege e também conduz o retorno. Assim como o Senhor guiou José nos momentos de fuga e agora o orienta no momento de voltar, pedimos que Teu Espírito nos ajude a discernir os tempos certos da nossa vida, quando permanecer, quando sair e quando recomeçar. Fale conosco por meio da Tua Palavra e conduz nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar nossa leitura de hoje. Nós estamos em Mateus. Estamos no capítulo 2, versículos 19. A volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse, capítulo 20, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Capítulo 21, versículo 21. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Versículo 22. Porém, ouvindo que Arqueleu reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região de Galiléia. Versículo 23. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isso também está em Isaías 11:1. A gente vai parar aqui. Hoje a leitura vai ser curtinha, porque a gente tem a continuação aí das notas explicativas depois, na sequência. Nós vamos fazer a nossa analogia. O Deus que também conduz o retorno. A volta do Egito nos revela algo muito precioso. Deus não é apenas Deus da fuga, Ele também é o Deus do retorno. José, mais uma vez, é guiado em sonho. O perigo passou, o tempo mudou e agora Deus diz, levanta-te e volta. Isso nos ensina que obedecer a Deus não é ficar preso a um lugar, mas permanecer sensível à sua voz. Mesmo com a morte de Herodes, José não age por impulso. Ele escuta novamente a orientação divina, pois ainda havia risco na Judéia. Assim Deus o direciona para a Galiléia, para uma cidade simples e aparentemente insignificante, Nazaré. Nazaré não era um centro religioso, não era capital política, não era lugar de destaque, mas era exatamente ali que o plano de Deus continuaria. Ao se estabelecer em Nazaré, cumpre-se a palavra, ele será chamado Nazareno. O Messias cresce longe dos holofotes, na simplicidade, no anonimato, preparando-se silenciosamente para o tempo certo da manifestação. Isso nos ensina que nem todo recomeço é grandioso aos olhos humanos, mas todo recomeço guiado por Deus é perfeito no tempo e no propósito. Amém?
Se a gente for trazer essa analogia para o nosso dia de hoje, o que a gente vê na nossa vida? Onde Deus nos envia para recomeçar? Onde Deus nos fala e nos direciona, mesmo a contragosto. Às vezes as pessoas elas estão em situações e lugares que elas não gostam, mas que precisam estar. Então, às vezes é necessário a gente estar em certos lugares. Às vezes é necessário a gente retornar. Às vezes é necessário a gente voltar a fazer o que a gente parou de fazer. Então, cada um de nós temos o nosso tempo. E Deus, Ele vai nos direcionando e vai nos ajudando. Mesmo às vezes quando a gente não tem muito tempo para dedicar àquilo, Deus nos dá ferramentas que vão nos auxiliar a conseguir vencer aquilo. Porque às vezes isso tem um propósito para a nossa vida. Às vezes Deus nos coloca num lugar que muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas ali existe um propósito. Então, aonde Deus está levando você para o retorno? Aonde Deus está te conduzindo a ficar ali, longe dos holofotes, na simplicidade e no anonimato? Às vezes é uma preparação silenciosa para algo grande que Deus quer fazer na sua vida. E assim Ele fará. Que possamos, através dessa leitura, olhar para o direcionamento. Nós estamos essa semana falando muito sobre isso. Talvez chegou o momento de encerrar um ciclo. Talvez chegou o momento de voltar o que deixou para trás, corrigir, liberar, encerrar ou retomar. Porque às vezes essa retomada faz necessária para um trabalho. Eu fiz 4 anos, eu fiz 3 anos de teologia. Entrei na faculdade para fazer e tudo. Estava terminando meus estágios. Eu estava entrando no meu último ano. E ali eu simplesmente não quis mais continuar. Eu vi que não era para mim, não era o meu momento. Eu não estava preparada. Um ano depois comecei a fazer filosofia. E aí eu fui trancando. E o ano passado, começo do ano passado, eu voltei. E Deus me falou, agora você termina. E no comecinho desse ano, eu tô ainda falta, eu tinha feito 2 anos, são 5, fez 1, faltam 2, né? Esse é o ano que vem. E no comecinho desse ano, Deus falou assim, quando você terminar o que você tá fazendo, você retoma, você recomeça a teologia. Então, por quê? Porque se faz necessário retomar. Às vezes, algo que ficou lá atrás, é preciso retomar, porque existe um propósito de Deus para esse retorno. Existe um propósito de Deus para com isso. Então, o que é preciso, nós começamos. O que é preciso, nós encerramos. E o que é necessário, nós continuamos a executar. Reflita sobre isso no seu dia. O que você precisa fazer? Conversa com Deus, permita que Ele fale com você nesse momento, enquanto nós fazemos a nossa oração. Quem sabe Ele te dê uma direção para que você possa auxiliar isso que você está precisando auxiliar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, gratidão porque o Senhor conhece os tempos da nossa vida. Ensina-nos a confiar quando o Senhor nos chama
a sair e também quando o Senhor nos chama a voltar. Que saibamos aceitar os retornos simples, os lugares discretos e os processos silenciosos como parte da Tua vontade. Intercedemos agora por nossos familiares, para que sejam guardados, direcionados e fortalecidos em cada fase que estão vivendo. Que o Senhor nos conduza, assim como conduziu José, Maria e Jesus, em segurança, propósito e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Deus possa estar aí direcionando os caminhos de vocês, que possam estar aí conduzindo essa jornada incrível de caminhada para com Ele, de aprendizado para com Ele. Amém? Hoje nós vamos para mais cedo. Um ótimo dia para vocês. Que Jesus esteja aí com vocês nessa jornada. Aproveitem o vosso dia. Trabalhem com dignidade e honra. Auxilie o que for necessário dentro do seu dia e cumpra a sua jornada. Amém? Até amanhã.